Em 1985, Terry Gilliam cria Brasil, um filme que se passa em uma distopia absurda sobre um futuro onde a burocracia se tornou a própria estrutura da realidade. Um mundo sufocado por papelada, dutos que não levam a lugar nenhum e um sistema tão complexo que ninguém mais lembra do porquê existe. 40 anos depois, o Brasil não envelheceu, você provavelmente está vivendo dentro desse filme. Ele é kafkiano no sentido mais literal da palavra. É um pesadelo burocrático onde o absurdo não é exceção, é regra. E no centro dessa máquina gigantesca que tritura vidas está Sam Lowry, um homem comum, com sonhos pequenos, que comete o erro mais fatal de tentar consertar algo que o sistema considera perfeito. Um erro. Vamos entender o porquê esse filme continua sendo uma das críticas mais afiadas ao mundo em que vivemos. Tudo começa com uma mosca. Uma mosca, apenas uma mosca caindo dentro de uma impressora. E por causa disso, o nome Tuttle é impresso como Buttle, num mandado de prisão. Archibald Buttle, pai de família, trabalhador e inocente, é arrancado de sua família. No meio da noite, ele é preso, torturado e dá como desaparecido. E o pior, ninguém questiona. A máquina burocrática não tem tempo para perguntas. O nome está no papel, e o papel está assinado, portanto, está correto. A realidade não importa, o que importa é o formulário. Aqui, Terry Gilliam está falando diretamente sobre Franz Kafka. Em O Processo, Joseph K. é acusado de um crime que nunca é revelado. Ele passa o livro inteiro tentando entender o sistema que o condena. Mas não há lógica, não há justiça, há apenas uma burocracia. E burocracia não precisa fazer sentido. Ela só precisa existir e se perpetuar. Buttle falece, e ninguém se importa. Porque no mundo de Brasil você não é humano, você é um número numa planilha. E se o número está errado, o problema é seu, não do sistema. Algo curioso é que Terry Gilliam disse que escolheu o título Brasil justamente pela ironia. Brasil é uma música dos anos 40 que ela evoca imagens do paraíso tropical, um escape, uma felicidade. Mas o filme é o oposto absoluto disso, é uma prisão cinza, fria e sem saída. O título é a primeira camada do sarcasmo. É aí que Sam Lowry entra na história. Sam Lowry trabalha no departamento de registros. Um cargo baixo, seguro, invisível, ele não quer promoção, responsabilidade. Ele só quer existir e sonhar. Porque Sam tem sonhos recorrentes. Ele voa, usa asas prateadas, salva uma mulher dos monstros e burocratas gigantes. Nos sonhos dele, ele é o herói, livre, poderoso, mas quando acorda está de volta aos cubículos, de volta aos formulários e de volta ao nada. E aqui está o ponto central do filme: o escapismo como única forma de sobrevivência. Albert Camus já dizia que a vida é um absurdo. Nascemos, trabalhamos, morremos e nada disso tem sentido. A questão não é por que viver, mas como viver sabendo disso? Sam escolheu sonhos, ele desistiu da realidade, porque a realidade em Brasil é insuportável. São dutos que vazam constantemente, são formulários para tudo. É a mãe dele fazendo cirurgias plásticas compulsivamente, tentando corrigir o defeito de envelhecer e de ser humana. Algo crucial na trama são os dutos que estão por toda parte. Nos tetos, nas paredes, atravessando a cidade, mas nada funciona. Eles vazam, entopem, explodem, porque o sistema de Brasil é assim, gigantesco, onipresente, mas fundamentalmente quebrado, e ninguém conserta. Apenas tampam o vazamento com mais burocracia. Até que o Sam vê ela, Jill Layton, uma motorista de caminhão e por acaso idêntica à mulher dos sonhos de Sam. Mas diferente dessa versão, Jill é real, áspera e irritada, e está tentando fazer algo impossível, responsabilizar o sistema pelo assassinato de Buttle. Ela vai de departamento em departamento, preenche formulários após formulário, mas ninguém ouve, ninguém se importa. É em ajustes de informações, um outro departamento. Está carimbado? Carimbado? Não tem carimbo, está vendo aí. Não posso lhe dar o formulário enquanto não estiver carimbado. Onde é que eu levo para carimbar? Ajustes de informações. E aqui, Brasil e Espanha é algo brutal no sistema. Nunca existe um culpado. A culpa sempre vai para o outro setor, outro departamento, outra pessoa. E quando você finalmente chega ao topo da cadeia, descobrem que o responsável estava 3 andares abaixo, mas agora já saiu de férias. A responsabilidade se dilui infinitamente. Ninguém decide nada, ninguém tem poder real. Todos são apenas engrenagens cumprindo um protocolo. E o mais perverso, isso é proposital. Porque ninguém é responsável, ninguém pode ser culpado. O sistema se protege através da própria incompetência. Não há vilão, não há pessoa má tomando decisões cruéis. Há apenas um labirinto burocrático, onde a responsabilidade desaparece entre formulários e carimbos. Sam se apaixona, e pela primeira vez na vida ele quer algo além dos sonhos, ele quer a realidade. Mas para ter Jill, ele precisa entrar no sistema, aceitar a promoção, trabalhar no departamento de recuperação de informação.
Departamento de Recuperação de Informação. Que nome bonito, né? Quase poético. Pena que seja o Departamento da Tortura. E Sam descobre o preço por querer algo real. O Departamento de Recuperação de Informações não parece um lugar de tortura, parece um escritório limpo, organizado, com café e biscoitos. E os torturadores usam terno, conversam sobre a família, fazem piadas. Jack Lynch, melhor amigo de infância do Sam, trabalha lá. Ele ama o emprego. Ele tortura pessoas todos os dias, mas não vê problema nisso. É só trabalho, Sam. Alguém tem que fazer. Ele preenche o formulário corretamente, segue o protocolo e então está tudo bem. O sistema autorizou, logo é moral. Aqui, Terry Gilliam está dialogando diretamente com Hannah Arendt. Hannah Arendt, ao analisar os julgamentos de nazistas, cunhou o termo banalidade do mal. Os grandes horrores não são cometidos por monstros. São cometidos por burocratas, pessoas comuns que apenas seguem ordens e preenchem formulários. Jack Lynch não é exceção, ele é regra. E então Sam comete um erro definitivo. Archibald Tuttle, o homem cujo nome foi confundido com Buttle, e agora ele é considerado terrorista. Por quê? Porque ele conserta coisas sem autorização. Ele é técnico e freelancer. Não segue os protocolos burocráticos, apenas resolve problemas. E isso no mundo de Brasil é um crime capital. Mas espere, vamos falar sobre esses terroristas. Ao longo do filme inteiro ouvindo notícias sobre ataques terroristas, explosões, ameaças, é um medo constante. Mas nunca vemos terrorista nenhum. Não vemos grupos organizados, não vemos motivações, não vemos nada. Porque os terroristas não existem. É mais fácil para o governo culpar terroristas invisíveis do que admitir que o próprio sistema é incompetente. Que os dutos explodem porque ninguém os conserta adequadamente, que as coisas não funcionam porque a burocracia sufocou demais a eficiência. Isso não soa familiar? Claro que sim, porque vivemos isso. Você é o culpado pelo gasto de água, mesmo que 70% do consumo seja da agropecuária. E você é o culpado por não reciclar, mesmo que o sistema produza bilhões de toneladas de plástico porque é mais barato. Você é o culpado pelo aquecimento global, mesmo que 100 empresas sejam responsáveis por 71% das emissões. O sistema transfere a culpa porque enquanto você está se sentindo culpado por usar canos de plástico, ninguém questiona porque o sistema inteiro depende do plástico descartável. Enquanto você se preocupa com seu banho de 10 minutos, ninguém questiona a irrigação industrial. Os terroristas em Brasil são apenas isso, distração, algo que te mantém com medo e ocupado, enquanto o verdadeiro problema, o sistema continua intocado. Quando o ar-condicionado de Sam quebra, a central de serviços manda um técnico oficial, que chega com pilhas de papelada, que exige assinaturas, que não consegue nada e diz que vai precisar abrir um chamado. Então Tuttle aparece, conserta em minutos, recusa pagamento e desaparece. A sátira aqui é cristalina. O sistema pune a competência, porque competência expõe a incompetência institucionalizada. Se Tuttle pode consertar tudo sozinho, para que serve a central de serviços? Para que servem os formulários? Se as coisas funcionarem bem, o sistema perde razão de existir. Então Tuttle é caçado, rotulado terrorista, não por fazer mal, por fazer o bem demais, por provar que o sistema é desnecessário. Mas Sam cruzou a linha, e o sistema nunca perdoa quem tenta sair dele. Sam tenta fugir com Jill. Eles encontram a casa no campo, longe dos dutos, longe da burocracia, longe do sistema. Por um momento parece que conseguiram, que a liberdade é possível. Mas não é, nunca foi. O sistema os encontra, sempre encontra. Sam é capturado, Jill desaparece. Talvez ela nunca tenha existido fora da cabeça dele. E Sam é levado de volta para o Departamento de Recuperação de Informação. Para a cadeira, para Jack Lynch, seu melhor amigo, que agora vai torturá-lo. E aqui entra algo perturbador. Sam continua vendo Jill, ela viva e o salvando. Vê Tuttle aparecendo como um herói, em sua fuga triunfante. Mas a câmera revela a verdade. Ele está preso na cadeira. Jack está sobre ele com instrumentos de tortura e Sam sorri, porque Sam venceu, não fisicamente, mentalmente. Ele fugiu para dentro dos próprios sonhos, permanentemente. O sistema destruiu seu corpo, mas ele salvou sua mente ao enlouquecer. Ou será que isso também é ilusão? E chegamos num final devastador. Creio que tem razão, Sr. Helpman. Ele se foi. Jack Lynch olha para Sam, que canta baixinho a música Brasil. Completamente ausente, ele lobotomizou a própria mente, fugiu para um lugar onde o sistema não pode alcançar. Está livre, finalmente livre. Mas isso é vitória ou a maior derrota possível? Porque Sam não venceu o sistema, ele desistiu da realidade. Ele se rendeu tão completamente que preferiu a loucura à luta. E o sistema continua lá, funcionando, destruindo outras vidas. O erro que matou Buttle provavelmente já se repetiu. Jack continuará torturando, as pessoas continuarão preenchendo formulários. Os dutos continuarão vazando. Nada mudou, exceto que Sam não está mais lá para ver. Essa é a crítica final de Terry Gilliam.
Não existe escapatória real. Você pode se rebelar, igual Tuttle, mas será caçado. Pode tentar trabalhar dentro do sistema, igual Sam, mas será esmagado. Pode fugir mentalmente, mas isso não é liberdade, é desistência. E o filme termina com a música Brasil, otimista, alegre, prometendo paraísos tropicais, enquanto vemos um homem destruído numa sala de tortura. A ironia final, o sistema até rouba sua capacidade de sofrer adequadamente, transforma seu colapso mental em algo que parece felicidade. Então, o que Brasil realmente está dizendo? Brasil é a fusão perfeita de 3 pesadelos filosóficos. Primeiro de Kafka, o labirinto burocrático sem lógica, sem saída, sem propósito, além de existir. Onde você é culpado porque o sistema diz que é, onde questionar é prova de culpa, onde a lei existe não para te proteger, mas para te controlar. O segundo seria de George Orwell, a vigilância total, o grande irmão que tudo vê. Mas em Brasil não precisamos de telas. A própria burocracia é vigilância. Cada formulário é confissão. Cada documento é controle. Você não é vigiado por câmeras, é vigiado por papelada. Terceiro seria de Foucault, a disciplina institucionalizada, o poder que não precisa de violência explícita, porque já está internalizado. Você se policia sozinho, preenche formulários voluntariamente. Aceita o absurdo porque é assim que funciona. O sistema não te prende numa cela, te prende numa rotina. A genialidade de Gideon foi perceber que não precisamos esperar o futuro distópico. Cada call center que te transfere entre departamentos infinitamente. Cada sistema que trava e ninguém sabe consertar. Cada vez que você é número de protocolo. O Brasil não é uma ficção científica, é na verdade um documentário satírico. E 40 anos depois, Brasil continua relevante, talvez mais do que nunca. Vivemos em Brasil. Talvez sempre tenhamos vivido. O sistema de Brasil não é exagero, é espelho, um espelho que amplifica o absurdo até você não conseguir mais ignorar. E aqui está algo crucial. O Brasil não é uma crítica ao capitalismo, socialismo, nem a nenhum sistema econômico específico. A crítica é mais profunda que isso. É a ineficiência sistemática em si, porque não importa qual ideologia você escolhe, capitalismo, socialismo, comunismo, o que seja, se o sistema for mal gerido, burocrático e ineficiente, o resultado sempre será o mesmo. Pessoas esmagadas por uma máquina que não serve a ninguém. Você pode ter a melhor teoria econômica do mundo, mas se implementá-la através de departamentos que não conversam entre si, formulários em 15 vias e responsabilidade que desaparecem entre setores, você terá Brasil. Sempre terá Brasil. A questão não é o que o sistema promete, é como ele funciona na prática. E na prática, sistemas ineficientes se comportam exatamente igual, independente da ideologia que os justifica. Todos produzem dutos que vazam, todos produzem Buttles sendo mortos por erros de digitação. Todos produzem Sams que desistem da realidade, porque a realidade se tornou insuportável. E a pergunta que fica é, o que fazemos? Nos tornamos Tuttle, consertando as coisas por fora do sistema e sendo caçados? Nos tornamos Sam, desistindo da realidade, ou nos tornamos Jack Lynch, aceitando nossa função na engrenagem e parando de questionar? O Brasil não oferece respostas, apenas nos força a olhar. E talvez seja isso que o filme precisa fazer, não resolver, apenas revelar. Porque enquanto não reconhecemos que vivemos no absurdo, continuaremos chamando isso de normal. E normal em Brasil é apenas outro nome para pesadelo. Sabe o que eu acho melhor em Brasil? Ele é um filme de 1985 que quase ninguém fala. Você não vê ele em listas, não vira meme, não vira trend. Mas ele tá por ali, quieto, esperando você tropeçar nele por acaso. E quando você tropeça, ele muda alguma coisa dentro de você. Brasil é uma comédia em forma de sátira, mas é também um dos retratos mais honestos e brutais de como vivemos. E talvez seja isso que me incomoda, porque tão poucas pessoas conhecem esse filme. Por que não falamos mais sobre ele? Talvez porque ele seja desconfortável demais, porque ele nos obriga a reconhecer que a distopia não está no futuro. Mas me conta nos comentários, você já conhecia Brasil? O que achou dessa análise? E se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de ver meu último, um vídeo no qual eu falo sobre A Chegada, de 2016, outro filme que merece muito mais atenção do que recebe. Se esta reflexão faz sentido pra você, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos continuar explorando esses filmes. Obrigado.